Olá, eu sou Marcelo Almeida do canal Quintal Divino. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e revelador. Por que a feitiçaria não funciona com os escolhidos? Muitos já ouviram histórias de pessoas que tentaram lançar algo contra alguém, mas no fim, toda aquela energia negativa simplesmente voltou para quem enviou. Mas por quê? O que faz com que certas pessoas sejam intocáveis espiritualmente? Talvez você já tenha passado por situações em que alguém tentou te prejudicar espiritualmente, mas de alguma forma nada te atingiu. Como se houvesse uma barreira invisível protegendo você, impedindo que qualquer mal chegasse perto. Você já se perguntou se realmente existem forças tentando te atingir? Ou talvez tenha sentido que, apesar dos ataques, sua vida continua seguindo um rumo inesperado, como se uma força maior estivesse te guiando e protegendo. Neste vídeo, vamos explorar 4 motivos poderosos que explicam essa proteção natural dos escolhidos. Você vai entender como funciona essa barreira invisível e como, muitas vezes, o próprio ataque se transforma em um impulso para algo ainda maior. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar sua visão sobre os desafios espirituais que enfrenta. Talvez, ao olhar para trás, você perceba que cada batalha que parecia te enfraquecer, na verdade, estava te tornando ainda mais forte. Um motivo. Algumas pessoas parecem caminhar pela vida cercadas por uma espécie de escudo invisível, enquanto outros sofrem com energias negativas, inveja e ataques espirituais. Os escolhidos seguem adiante, como se nada pudesse realmente tocá-los. Mas o que há de especial neles? A resposta está na energia elevada que essas pessoas carregam. Os escolhidos vibram em uma frequência diferente, mais alta, mais pura, e essa vibração age como um campo de força que repele qualquer ataque espiritual. Imagine que energias negativas são como flechas lançadas no escuro. Elas buscam um alvo que esteja vulnerável, alguém que esteja na mesma sintonia dessas energias. Mas quando encontram um escolhido, algo inesperado acontece. A flecha simplesmente não consegue atingir. Em vez de penetrar, ela se desintegra ou muitas vezes retorna para quem a enviou. Isso acontece porque ataques espirituais precisam de um ponto de conexão, uma porta aberta. Pessoas que vibram em baixa frequência, cheias de ódio, medo ou inveja, são presas fáceis. Mas os escolhidos não operam nesse nível. Eles vivem de forma diferente, pensam diferente, sentem diferente e por isso simplesmente não são atingidos. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Pode ser que já tenha enfrentado momentos em que alguém tentou te prejudicar de alguma forma, mas no final nada aconteceu. Ou pior, quem tentou te atacar acabou sofrendo as consequências. Há inúmeros relatos de pessoas que foram alvo de feitiçaria e, em vez de serem atingidas, viram toda aquela energia ruim voltar para quem a enviou. Algumas delas nem sequer sabiam que estavam sendo atacadas, mas depois de um tempo descobriram que quem tentou prejudicá-las passou por problemas inesperados. Isso não é coincidência. É um reflexo da lei do retorno, do equilíbrio espiritual que rege o universo. Quem tem energia elevada não só repele ataques, como também os transforma. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Mesmo diante de inveja, perseguições ou palavras carregadas de negatividade, você tenha continuado a crescer. Talvez nada tenha te atingido, porque sua própria essência já carrega um escudo natural. 2. Motivo. Os escolhidos não são protegidos apenas por sua energia elevada, mas também pela forma como enxergam o mundo. A mente deles opera em um nível superior, onde ataques espirituais simplesmente não encontram espaço para agir. Isso porque feitiçaria, inveja e energias negativas só funcionam quando encontram uma brecha.
E essa brecha, muitas vezes, vem da própria pessoa que está sendo atacada. O medo, a dúvida, a crença de que algo ruim pode acontecer, tudo isso abre portas para que a energia negativa tenha efeito. Mas, e quando alguém não acredita nesse tipo de ataque? O que acontece quando uma pessoa tem uma consciência tão elevada que simplesmente não dá poder a essas influências externas? A resposta é simples: nada acontece. Veja isso. Duas pessoas ouvindo que um feitiço foi lançado contra elas. Uma delas entra em desespero, começa a temer o pior e se sente vulnerável. A outra ri, ignora e segue sua vida normalmente. Quem você acha que será mais atingido? Talvez você já tenha passado por isso. Talvez alguém tenha dito que tentaram fazer algo contra você, mas você não se abalou. E no fim, nada aconteceu, porque sua mente não permitiu que essa energia entrasse no seu campo. A verdade é que ataques espirituais não têm poder próprio. Eles precisam da permissão da vítima para agir. E a permissão vem quando há medo, quando há dúvida, quando há um sentimento de fraqueza. Os escolhidos, por outro lado, possuem uma confiança inabalável. Eles sabem que nada pode atingi-los, e essa certeza cria uma barreira ainda mais forte. A consciência elevada dos escolhidos é como uma muralha mental. Eles não se preocupam com ataques porque sabem que estão em um nível onde essas energias simplesmente não os alcançam. Talvez você já tenha percebido que quanto menos medo você sente, mais difícil é ser atingido. Quanto mais confiante você é na sua jornada, menos impacto os ataques externos têm sobre você. Afinal, não é o feitiço que tem poder, é a forma como você reage a ele. Os escolhidos não apenas resistem aos ataques espirituais, eles os transformam. Diferente da maioria das pessoas que se sentem abaladas e enfraquecidas diante de energias negativas, os escolhidos usam esses momentos como combustível para crescer ainda mais. Isso acontece porque a energia deles é diferente. Em vez de absorver o mal, eles o dissolvem. O ataque pode até vir, mas se desfaz no próprio campo energético do escolhido. É como jogar uma pedra em um rio. Em vez de parar a água, a pedra é simplesmente engolida pela correnteza e levada para longe. Pode ser que tenha enfrentado uma fase difícil, onde parecia que tudo estava dando errado, como se houvesse algo tentando te puxar para baixo. Mas, de alguma forma, ao invés de ser destruído, você saiu mais forte. Muitas pessoas relatam situações assim, pessoas que foram vítimas de inveja, perseguição ou até tentativas espirituais de prejudicá-las, mas que, em vez de caírem, se levantaram ainda mais fortalecidas. Isso acontece porque os escolhidos não apenas repelem ataques, eles os reciclam. A energia negativa chega, mas em vez de afetá-los, se transforma em aprendizado, crescimento e força. O que era para ser um obstáculo acaba se tornando um degrau para algo ainda maior. Já percebeu como algumas pessoas parecem crescer mais justamente depois de passarem por grandes dificuldades? Como se cada ataque que sofrem apenas servisse para impulsioná-las. Isso não é coincidência. É parte da essência dos escolhidos. Talvez você já tenha passado por momentos difíceis e, em vez de ser destruído, tenha encontrado uma força que nem sabia que tinha. E se isso aconteceu, significa que você tem dentro de si essa capacidade rara, a de transformar qualquer ataque em evolução. Quarto motivo: o destino dos escolhidos já está traçado. Nada que venha de fora pode impedir o caminho de alguém que nasceu para cumprir um propósito maior. Os escolhidos não estão à mercê de ataques espirituais, porque seu destino já está escrito. Isso não significa que eles não enfrentam desafios. Pelo contrário, muitas vezes são alvos de inveja, perseguição e energias negativas. Mas há uma diferença fundamental. Eles sempre encontram um caminho aberto no final. Talvez você já tenha vivido algo assim.
Momentos em que parecia que tudo estava contra você, que forças invisíveis tentavam te derrubar. Mas de alguma forma, você continuou em frente. As portas se abriram no momento certo. O que parecia um fim virou um novo começo. Muitas pessoas que carregam uma missão espiritual forte enfrentam grandes provações. Mas esses desafios não são armadilhas para destruí-las, são testes para fortalecê-las. Cada ataque, cada dificuldade, cada fase de escuridão serve para prepará-las para algo maior. E é por isso que a feitiçaria não funciona com os escolhidos. Porque, por mais que tentem interromper seu caminho, o destino já está traçado. Nenhuma força externa pode impedir alguém que tem um propósito divino. Se você já passou por situações onde tudo parecia dar errado, mas, no fim, as coisas se resolveram de uma forma inesperada, talvez isso seja um sinal, um lembrete de que nada pode te parar. Talvez você já tenha visto que, não importa o que aconteça, sempre há um jeito de continuar em frente. Porque quando o caminho de alguém é traçado por algo maior, nenhuma energia contrária tem poder para desviá-lo. Acredite sempre que Deus está te protegendo. Agora você entende por que a feitiçaria não funciona com os escolhidos. Não é sorte, não é acaso. É uma questão de energia, consciência e destino. Vamos relembrar os 4 motivos que explicam essa proteção. Os escolhidos têm uma proteção espiritual natural. Sua energia elevada repele ataques e impede que forças negativas os atinjam. Sua consciência elevada os torna imunes. Eles não dão poder ao medo e não criam brechas para que ataques tenham efeito. Eles transformam ataques em força. Em vez de absorverem energias ruins, reciclam tudo em aprendizado e crescimento. Seu destino já está definido. Nenhuma força externa pode impedir alguém que nasceu para cumprir uma missão maior. Talvez agora você esteja olhando para sua própria jornada com outros olhos. Talvez perceba que todas as dificuldades que enfrentou não foram para te destruir, mas para te fortalecer. Cada ataque que você superou foi mais um passo na sua caminhada. A feitiçaria não funciona com os escolhidos porque eles vivem em um nível onde essas energias não têm espaço. Eles são protegidos por algo muito maior do que qualquer tentativa de interferência externa. E agora eu te pergunto, você já sentiu essa proteção na sua vida? Já passou por momentos onde parecia que algo tentava te derrubar, mas no fim, tudo se virou a seu favor? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que precisa entender que, por mais difíceis que sejam as batalhas, os escolhidos sempre seguem em frente. Se essa mensagem tocou seu coração, quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Muitas pessoas ainda não sabem que estão protegidas, que têm uma missão maior e que nenhum ataque espiritual pode derrubá-las. Por isso, precisamos espalhar essa verdade. Se você acredita que nada pode te parar, porque sua força vem de algo maior, deixa seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam entender que são escolhidas. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem sua fé, sua consciência e sua caminhada espiritual. Aqui falamos de coisas que muitos não falam. Compartilhamos verdades que podem transformar vidas. E agora eu quero te pedir algo especial. Comenta aqui embaixo a palavra "Nada me derruba, meu destino já está traçado". Essa será a nossa declaração de força, um sinal de que você sabe que nenhum ataque pode te atingir. Quando você escreve isso, você não só afirma essa verdade para si mesmo, mas também inspira outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Talvez essa seja a palavra que essa pessoa precisava para entender que é muito mais forte do que imagina.
Juntos, formamos uma corrente de proteção e consciência. Porque quando um escolhido desperta, muitos outros despertam também.